Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Estética Cast, o podcast para donas de clínicas de estética que querem aprender a alavancar o negócio, faturar mais com quem vive a área da estética na prática de verdade no dia a dia. Nada melhor do que aprender com a experiência de outros empresários que estão ali, na linha de frente do mercado da estética. A gente sabe que hoje o mercado é tão competitivo e ter essa oportunidade de aprender com quem está ali passando pelos seus desafios é algo super valioso. Então já pega o papel e a caneta para você anotar esses insights aqui valiosos. E para começar o nosso primeiro episódio do Estética Cast, estou com um casal de alunos super especial que eu admiro demais a trajetória, admiro muito eles e vamos trazer um pouquinho de como é empreender em casal, como é organizar o casamento, a empresa, para que não tenha conflitos. Então hoje eu estou aqui com o Luiz, com a Chayana, meus alunos que estão comigo há 9 meses na mentoria. E quero começar com você, Chay. Conta um pouquinho como que a estética apareceu na sua vida, como que você entrou nesse universo maravilhoso. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em compartilhar a minha história. A minha história começou há muito tempo atrás, há quase 13 anos atrás. E comecei bem pequenininho, comprando umas coisinhas ali, uma maca, uns cremes. Comecei atendendo a domicílio, fiquei 6 meses atendendo a domicílio. Depois eu consegui uma parceria, uma pessoa que ela estava querendo engravidar, então durante a gestação, pós-gestação dela, ela passou as clientes para mim. Então eu fiquei 2 anos e meio lá com ela. Ali eu consegui bastante cliente, então eu decidi sair de lá e abrir um espaço na casa da minha mãe. Então, minha mãe, ela desfez lá de um quarto dela para poder abrir um espaço para me atender. Fiquei mais 2 anos e meio lá com ela. E dali eu senti a necessidade de ter um negócio, uma clínica de estética maior, com mais pessoas, sair de um quarto da casa da minha mãe, que realmente tirava muito a privacidade dela. E foi onde eu comecei a expandir, mas mesmo na clínica eu estava sozinha ainda. E dali começou a surgir a oportunidade de trazer outras pessoas para trabalhar comigo. E estou ali até hoje, fez 7 anos ano passado, completando aí quase 13 anos na área. Ai, que legal. E para recapitular um pouquinho, né, que muitas profissionais que estão aqui nos assistindo estão nessa fase do começo. E quem vê assim pronto já, né, não entende o processo que a gente precisa passar para hoje poder estar aqui compartilhando a nossa história. Então são 13 anos dentro da área da estética e você é esteticista, é biomédica, qual que é a sua formação? Eu sou graduada em estética, sou esteticista e agora estou fazendo pós-graduação em estética avançada. Perfeito. E você começou atendendo quais procedimentos? O que você fazia lá há 13 anos atrás? Comecei com massagens manuais, fazia só massagens manuais. Trabalhei anos fazendo só isso. O meu início eu não tinha condições de ter equipamento ainda, até pegava emprestado da pessoa que eu trabalhei junto, então comecei a aprender algumas coisas com os equipamentos dela, mas passei anos atuando só com um procedimento manual mesmo. E acredito que é assim o início de todo mundo, né? Se virando ali com o que tem. E hoje, Chay, depois aí de 7 anos empreendendo, 7 anos com clínica, qual que é o seu procedimento carro-chefe da clínica? Qual que é o foco da clínica de vocês hoje? O foco da clínica da AUT hoje é procedimentos corporais, o AcrySlim e o método PP, que são métodos feitos por mim, né, criados por mim. Então, trata principalmente gordura abdominal. Então, tanto de gordura localizada e o método PP é para diástase abdominal. A gente já vai entrar um pouquinho mais sobre os métodos, a Chay já vai explicar ali a transformação que ela entrega para todos os pacientes, mas antes vamos conhecer o Luiz, o esposo da Chay, né, que tá junto nessa trajetória, empreendendo, tá ali na linha de frente da clínica também, e eu sei que tem muitas profissionais que têm o marido, mas o marido ainda não tá dentro do negócio, tá ali só no bastidor. Então, Luiz, se apresenta aqui pra gente, o que você faz hoje dentro da clínica, você já era da área da estética, para os maridos que estão nos assistindo também entender, né? Ai, mas eu não sou da área, como que eu vou ajudar dentro da clínica? Então, primeiro, te agradecer também, né? Pela oportunidade. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil de formação, né? Atuo lá em Ituporanga como... nós temos uma incorporadora e uma imobiliária, mas surgiu a oportunidade de também trabalhar junto com a Chayana na clínica, né?
Lá dentro da clínica eu faço N funções, né? Desde ir lá arrumar o trinco da porta, enfim, mais efetivamente na parte de burocrática, né? Parte de financeiro, contábil, compras. Então, mas procuro sempre ajudar da melhor maneira para descarregar um pouco o serviço da Chayana, até para que ela também possa entregar um pouco mais do que as clientes delas precisam, né? Acho que é importante a gente frisar nesse ponto que é a divisão de tarefas, porque muitas profissionais que buscam trazer o esposo, o marido para dentro do negócio, se atropelam nessa parte, porque não conseguem distribuir bem o que cada um vai fazer, e daí é um querendo fazer o trabalho do outro, e acaba que a gente não consegue evoluir, não consegue progredir. Hoje, como que vocês organizam as funções ali, o que cada um vai fazer dentro da empresa, dentro do negócio? Como eu já falei, eu tento tirar da Chayana o máximo possível de funções burocráticas, né? Então, eu fico responsável pelo financeiro, pelo compras, pelo contábil, e ela esquece essa parte, né? Então, ela consegue pensar em protocolos, pensar em como melhor atender as clientes, né? Fazer a arte dela, né? Fazer a arte dela, exatamente. E esse é o sonho de todas as profissionais, né? Ter alguém para resolver a parte burocrática, gestão, financeiro e poder ficar focada realmente nos procedimentos estéticos. Então, se você tem dúvida de como que você vai encaixar o seu marido, né, no negócio, essa é uma ótima opção. E, Chay, como foi para você depois que o Luiz entrou e tirou essa demanda que, digamos que é chata da tua responsabilidade? Foi incrível, tá sendo incrível, porque realmente é uma coisa chata. Nós, profissionais, a gente não gosta dessa parte, a gente gosta de atender. Então, ele ficando responsável pela parte financeira mesmo, pelas contratações com as meninas, né, também, era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Então, me deixou mais livre para realmente ficar responsável mais pelos atendimentos, treinamento das meninas, pensar em estratégias também de datas comemorativas. Então, realmente, essa parte burocrática é tudo com ele. No início, ele me perguntava muita coisa, então, no início foi bem difícil, mas agora é pouquíssimas coisas que ele me pergunta, então, eu também nem pergunto mais, ele consegue lidar com tudo sozinho, então, tá sendo maravilhoso mesmo. E um ponto importante que você destacou e que eu vejo que é a dificuldade de muitas profissionais que têm o marido junto é não ficar questionando o que o marido está fazendo, né? Porque às vezes a gente passa a demanda pro nosso cônjuge executar, mas a gente fica ali em cima querendo controlar, né? Então esse é um ponto importante, a gente delegar e confiar que a pessoa vai estar fazendo aquilo bem feito. E agora eu quero fazer uma pergunta para os dois. Como que vocês conseguem conciliar a rotina de casal, porque mora junto, trabalha junto, faz tudo junto, estão aqui em outra cidade juntos? Como que vocês conseguem conciliar isso e não ter conflitos, não enjoar um do outro, né? Porque é bastante tempo juntos. Eu acredito que conflito sempre vai ter, né? Ainda mais trabalhando junto, mas são coisas pro bem do relacionamento e pro bem do negócio, né? Como a gente trabalha junto e quer crescer juntos, a gente tem... Vão acontecer discordâncias, vão acontecer... mas esse é melhor, aquele é melhor, esse não é bom, aquele não é bom, enfim. Mas a gente tenta separar a hora que está em casa, cada um vai pro seu hobby, cada um faz o que gosta, a gente tem o nosso momento junto, a gente tem as nossas jantas, tem, né? N possibilidades que a gente pode fazer aí para tentar também separar um pouco o trabalho do pessoal, né? Senão a gente só fala de trabalho, né? Justamente. Uma coisa que eu acho que fez com que também ele quisesse entrar dentro da área da estética, enfim, porque ele sempre acreditou muito no crescimento no potencial. Nessa área. E desde o início, desde quando eu comecei a fazer os primeiros cursos, ele sempre me acompanhou. Sempre. Em todos os cursos eu não queria ir sozinha, ele ia junto. Então, ele via que tinha esse potencial. Foi aonde ele quis entrar no nosso negócio, porque eu acredito que se o marido realmente ele quer ajudar, ele tem que querer, ele tem que acreditar naquilo. Então, é isso que faz a diferença.
E não é só investir dinheiro, né? Porque eu vejo hoje, eu tenho alunas que já passaram por esse processo, que o marido injeta dinheiro, mas não é só o dinheiro que ajuda a gente a ter nosso resultado, né? Investir tempo, energia, estar junto, presente, entender como que funciona, porque só assim a gente vai conseguir se desenvolver, né? E voltando alguns anos atrás, Chay, quando você deu esse passo de sair da casa da sua mãe e abrir o seu primeiro espaço, é o espaço que hoje é a OT ou você abriu em um outro lugar? Não, é o espaço que hoje é a UT, mas eu tinha uma sócia, ela ficou por 6 anos comigo. Nesse tempo a gente evoluiu muito, a gente entrou lá, era um escritório de advocacia, então a pessoa que alugou para nós deixou muita coisa do escritório para gente. Então, aos pouquinhos, foi tirando as coisas do escritório e colocando mais a identidade de uma clínica de estética. Então, depois de 6 anos, a gente desfez a sociedade e agora faz 1 ano e pouquinho que eu estou sozinha e já melhoramos muito a clínica, já evolui muito, tanto na questão da estética da clínica mesmo, equipamentos, a gente conseguiu conquistar bastante também. Então, a gente está ali desde o início, mas já mudou muito. E para quem está começando, ainda não tem o seu próprio espaço, o que você sente que foi o teu maior erro que te prejudicou nesses anos, né, ao longo desses 7 anos ali de AUT empreendendo, que você aconselharia as profissionais que estão nos ouvindo hoje a não cometer esse erro que você teve? Eu acredito que eu acho que muitas profissionais sentem essa dor, que a gente é muito técnica. Então, acho que o maior erro foi eu focar muito na técnica. Eu tenho inúmeros cursos, eu fazia cursos só de técnica e a parte burocrática, a parte financeira, eu não dava importância nenhuma. Então, foi onde eu demorei para crescer, porque realmente não é só isso que faz com que a gente cresça, evolua no ramo. E eu acredito que esse é das minhas maiores dores e o maior erro, assim, que fez com que eu demorasse um pouquinho para evoluir, que eu poderia ter tido isso já bem antes. Isso é importante mesmo, porque o conhecimento técnico ele é fundamental, mas se a gente não aprender a vender todo esse conhecimento que a gente tem, a gente acaba virando um obeso mental, né? Cheio de conhecimento inutilizado. Principalmente porque ninguém cresce sozinho, né? Então, a gente agora está formando uma equipe ainda, já temos uma equipe com algumas pessoas, mas buscando ainda outras pessoas para crescer ainda mais. E trazendo a sua visão sobre a gestão, né, Luiz? Porque o homem é muito prático, né? Para o homem vai e faz. E nós, mulheres, temos mais essa dificuldade. Trazendo a sua visão para o negócio depois que você entrou, o que você notou ali que estava prejudicando o crescimento da Chayana, que você conseguiu ajustar esses pontos e teve os resultados que estão tendo? O crescimento da AUT passa muito por conta de pessoal. Então, a gente montou a equipe que está funcionando e o que ela falou antes, né? Que antes ela era muito técnica, ela gosta muito de atender, mas sozinha ela não tinha como delegar essas funções e correr atrás do que precisa, das vendas, enfim, de todo o resto. Né? Eu acho que para o crescimento da UT, principalmente você que nos, né, como mentora, indicou, foi a formação da equipe. Uhum. E a Chayana tinha esse medo da equipe, né? Ela centralizava tudo nela, né? Tinha essa dificuldade. E como foi para você, Chay, começar realmente a confiar em outras pessoas e ensinar o teu método? Porque hoje eu vejo que muitas profissionais têm medo de ensinar. Ah, mas eu vou ensinar, vou preparar, ela vai saber tudo que eu faço, daí ela vai me deixar, vai abrir a clínica dela e vai virar minha concorrente. Como foi para você virar essa chavinha? Eu não tive muito essa dificuldade de transferir o meu conhecimento para as pessoas que trabalhavam comigo. Eu sempre fui muito de passar o meu conhecimento para elas, mas eu tenho um pouquinho mais de dificuldade das clientes chegarem até mim e falarem que querem ser atendidas por mim. Daí explicar que elas trabalham da mesma forma que eu trabalho, que usam o meu método, que elas são do jeitinho que eu sou, assim. Então, isso é a minha maior dificuldade e ainda tenho um pouquinho até hoje. Mas de transferir, assim, o meu conhecimento é uma coisa que eu sempre tive bem tranquilo, assim. Eu acredito que as pessoas, eu quero que as pessoas evoluam junto comigo. Então, é bem tranquilo quanto a isso. E essa visão é uma visão muito importante. E a gente também preza por tratar muito bem a equipe, dar condições para elas trabalharem. A gente também, eu sempre friso para elas, a gente quer que elas cresçam junto com a gente. Então, é o que tira um pouco do nosso medo de falar assim, vai aprender e vai sair.
Não, a gente quer manter elas lá, quer que elas cresçam junto com a UT. Uhum. E já que a gente entrou no assunto do método, Chay, você falou que então hoje o foco é corporal, né? Você tem o teu método ali, mas o que é exatamente para os profissionais que estão assistindo entender se elas fazem a mesma coisa que você, o que elas podem absorver do seu método também? Hoje eu tenho 2 métodos exclusivos lá da UT, que eu criei, que é a Crio Slim e o método PP. A Crio Slim tem como base a criolipólise, mas ela é totalmente diferente do que a gente costuma ver. A gente não trabalha de forma isolada, a gente trabalha várias regiões e a cliente como um todo. A cliente não chega lá para a gente sendo apenas uma barriga. É uma pessoa que a gente precisa ajustar várias coisas para alcançar o resultado que a gente espera. E o foco da Crio Slim é a redução de gordura localizada. A gente faz a morte programada das células, onde elas eliminam ali vários centímetros de gordura localizada. E o método PP é voltado para diástase abdominal e fortalecimento dessa musculatura, onde a gente trabalha principalmente, método PP se fala, né, método pós-parto, onde a gente trabalha principalmente as barriguinhas das mães, que mesmo após a gestação fica com aquela barriga, e não é só para mães, o método PP também pode ser para pessoas que não são mães, para homens, mas que ficaram ali com a diástase abdominal. Então, a gente reduz também inúmeros, o nosso xodózinho é o método PP, a gente reduz inúmeras medidas e consegue recuperar ali a barriguinha das mamães após a gestação. Porque muitas vezes as mães acham que é gordura, mas na verdade não, né? É a diástase ali Isso, que é o que está incomodando. E falando sobre criolipólise, que eu vejo que tem muito um trauma no mercado com criolipólise, também tem uma mancha ali das clínicas que acabam prostituindo, digamos assim, o procedimento de criolipólise. O que tem de diferente na sua criolipólise do que essas convencionais que a gente vê aí por 299, 399? Qual que é o diferencial hoje do teu método da clínica UT? O diferencial da Crio Slim é realmente não trabalhar de forma isolada. A gente não faz regiões pequenas, fica pouco tempo ali na região. A gente trabalha como um todo, porque nosso corpo é todo conectado. Então, muitas vezes não adianta tratar só a gordura abaixo do umbigo e esquecer do restante, porque às vezes aquela gordura abaixo do umbigo é consequência de outras regiões do corpo. Então, a gente trabalha como um todo mesmo. Tem o acompanhamento do pós, do antes. Então, não é simplesmente ir lá fazer o procedimento e pronto. A gente tem todo o acompanhamento com algumas orientações após, mas que é tudo bem tranquilo, que eu acredito que seja o nosso diferencial, que realmente a gente entrega muito resultado. E como hoje quem está aqui nos assistindo são profissionais, quero que você abra também qual que é o investimento hoje do teu método de crio. Qual que é a média ali de investimento, para elas entenderem e tirar essa crença de que criolipólise tem que ser barato. A média do nosso método hoje está em torno de 3 a 4 mil reais. Criolipólise. Por região. E daí, Isso. se for incluir junto a diástase, quanto que fica? Fica na média de 6 mil reais. E você já conseguiu fechar algum protocolo incluir dos dois? Sim, fecho sempre. Então, isso é bom para quem está nos ouvindo, né? Desmistificar essa ideia de que o procedimento precisa ser barato para a gente atingir o público necessário. O que a gente precisa entregar é a transformação, o resultado. E hoje, falando em resultados, Chay, você tem uma média de quantos quilos você já eliminou, quantos centímetros, quantas vidas já foram impactadas com o seu método? Olha, eu até perdi as contas, porque foi inúmeros quilos, inúmeras medidas mesmo, cada cliente é 20, 30, 40 centímetros de circunferência que a gente consegue reduzir. Ai, que legal. E Luiz, você que tá lá agora no dia a dia da clínica, né, que é algo super novo, procedimento estético, não é muito a praia dos homens. O que mais te impactou quando você começou a estar mais na convivência ali da clínica com relação ao cliente? O que você sentiu, falou bem assim, nossa, a gente tá no caminho certo? A gente tem lá na recepção da clínica uma televisão, onde passam os antes e depois. Quem vai lá na clínica sabe. É um espetáculo, né? Então, realmente a gente transforma o corpo das mulheres, dos homens também, né? Que você que é homem, quer fazer uma crio, né? Vamos lá. A gente tem que tirar esse mito de que o homem não pode se cuidar, né? Isso. Então, realmente é muito visível a transformação que a gente tem na vida das pessoas. E isso realmente faz tudo valer a pena, né? A gente vê o resultado, porque a estética vai muito além só do físico ali, do que a gente vê, né? É algo muito mais profundo. É as pessoas que estavam em depressão
muitas vezes, não se aceitavam mais, não conseguiam se olhar no espelho, não tinha nem relação com o marido mais, não conseguia tirar a roupa, e depois de passar pelo acompanhamento, pelo tratamento dentro da clínica, voltou a se aceitar e se sentir bem. E falando sobre transformação, a Chay passou por uma transformação recentemente, e quero que você conte um pouquinho da sua experiência, né? O que você fez, o que mudou em você e como que você está se sentindo hoje, depois dessa transformação? Eu acabei de fazer a harmonização facial. Eu acho que por conta de trabalhar muito com o corporal, eu não dava muita importância para o rosto, mas eu sentia que tinha alguma coisa ali me incomodando. Tinha um pouquinho de medo, um pouquinho de receio da diferença que ia causar, se eu ia ficar muito diferente do que era antes. Mas, como eu comentei com a doutora Pri, né, o porquê que eu não fiz antes. Porque realmente até ele reparou também que depois que eu fiz, parece que realmente dá um estalo assim que muda tudo. A gente se sente muito mais confiante em decidir as coisas do dia a dia, em conversar com as pessoas, em tirar foto, em se arrumar melhor. Então, realmente, eu vivi na prática, vivo isso no corporal, né? Mas eu vivi na prática ali no facial, que a autoestima, ela não é simplesmente um rosto bonito, um corpo bonito. Tem muita coisa por trás disso. Que uma autoestima baixa realmente afeta várias coisas na vida de uma pessoa, de uma mulher principalmente. Então, eu vivi isso que realmente fez toda a diferença. E você, como marido, Luiz, que hoje a maior objeção que a gente tem dentro da clínica, vocês sabem qual é, né? Vou falar com meu marido. E daí vai e acaba nisso, né? A gente nunca mais vê a paciente ali na clínica. Você, como marido, qual que é a sua visão sobre investir na sua mulher para ela se sentir melhor? Eu acho super importante, né? É visível a melhora da autoestima da Chayana. Ela nunca teve autoestima baixa, né? Mas ainda assim é visível, sabe? Assim, ela se olhando no espelho, se vendo mais bonita, né? Então é super importante. Para mim também, como homem, você quer ter a sua esposa bonita, né? Então, com certeza vale muito a pena. Uma coisa que eu comento com minhas clientes é conversar com o marido sobre isso, que eu acho que muitas vezes eles não entendem, mas porque elas também não falam para eles como que elas estão se sentindo, como que elas vão ficar depois de fazer um tratamento estético. Então, eu acho que essa conversa com o marido, como realmente aquilo vai fazer diferença na vida dela, faz total diferença, porque realmente eles não entendem, né? A parte estética para eles é futilidade, né? Inclusive, ontem à noite a gente veio para cá fazer, aqui em Floripa, né? A Chayana veio fazer a pós, mas estamos trabalhando, né, respondendo clientes, enfim. Ontem entrou em contato uma moça, mandou uma foto para a Chayana, dizendo que a hora que ela viu a foto, ela foi pro quarto chorar, né, porque estava se sentindo mal, enfim. Nossa. E ficou combinado de semana que vem ela, inclusive, levar o marido junto na consulta. Perfeito. Sabe? Então, é importante o marido também participar e saber qual que é a dor que a mulher está sentindo. Né? Sim, até porque você vivenciou esse processo da Chayana, né, na harmonização facial, e você entendeu o que a transformação. É bom a gente ver e participar desses momentos juntos, até porque traz a confiança ali pra pessoa também, ó, meu marido tá aqui junto, né, ele tá fazendo parte dessa mudança, e é muito prazeroso a gente ver o resultado, né, a gente fala, nossa, olha ali, minha mulher, olha que gata que ela tá. E eu gosto de falar também o seguinte, porque o dinheiro a gente sabe que vem e vai, né, então... Mas o investimento na tua esposa, né, na melhora da autoestima da tua esposa, isso ela pode estar sofrendo por anos, né, enfim, então vale a pena. E às vezes a mulher não tá entregando o melhor dela dentro do relacionamento porque ela não tá se sentindo bem ali, né? Justamente. E depois que a gente tá ali, igual você falou, se sente mais bonita, empoderada, até a relação melhora, né? Dá aquele brilho a mais ali. Então, vocês que têm essa objeção aí com as pacientes, vou falar com meu marido, faça isso que o Luiz falou, chama o marido para consulta, traz ele para a clínica para ele entender no que ele está investindo. Porque muitas vezes a mulher chegar só com um orçamento lá de 5, 10 mil reais, o marido vai falar, você tá louca? Justamente. Né? Então, é bom fazer parte do processo. Isso é a gente saber conviver no casamento, né? Na comunhão mesmo, incluir nosso marido ali em todas as áreas da nossa vida. Isso é muito importante mesmo. E hoje falando lá sobre a clínica, né? Vocês contaram que estão há 7 anos, mas uma coisa muito importante que a gente não comentou, sobre a cidade de vocês, né? O Luiz falou que é de Ituporanga, mas muita gente não conhece Ituporanga, que fica aqui no estado de Santa Catarina. E qual que é a população da cidade?
Em torno de 25 a 30 mil habitantes. Vamos colocar 26 mil. Então é uma cidade pequena. Pequena. E como é empreender numa cidade pequena? Porque eu, como mentora, essa é a principal objeção que eu recebo das profissionais. Minha cidade é muito pequena, aqui não tem público, então eu quero que vocês tragam essa visão do mercado. Como é empreender numa cidade de 25 mil habitantes? A gente tem que buscar inúmeras formas de transformar leads, né? De captar leads, né? Então, a gente tenta trabalhar o mercado da cidade, tenta trabalhar o tráfego pago, tenta trabalhar indicações, enfim, eu acho que essa é a maior objeção, né? O maior problema de quem tenta empreender numa cidade menor, né? Uhum. Conseguir atingir a pessoa, né? Justamente. Mas o que eu sempre falo é que é muito mais fácil a gente se tornar conhecida numa cidade pequena do que numa grande metrópole com mais de 1 milhão ali de habitantes, né? Então, quando a gente trabalha diferentes fontes de captação de leads de cliente, a gente consegue ser mais assertivo. Exatamente. E aproveitando que a gente entrou nesse assunto de captação de leads, eu quero que você fale um pouquinho mais, Luiz, sobre como você trabalha nessa captação de leads dentro da clínica. Bom, a gente tem hoje uma equipe de marketing, né? Na verdade, que faz toda a parte de gestão do Instagram e arte, né? Arte de propagandas, enfim. E com isso, a gente tem material para trabalhar o tráfego pago, né? Então, eu não era do ramo, né? Eu fui estudar, fui pesquisar e hoje eu faço o tráfego lá da clínica. Inclusive, estamos com um projeto de criar mais um braço da clínica, voltado para pessoas que não fazem ainda o tráfego pago das suas clínicas, né? Onde a gente vai poder também ajudar, né? Então, basicamente é isso. É testar o marketing, ver o que funciona e botar no tráfego pago. Perfeito. E você que está aqui nos assistindo hoje, se você ainda não investe em anúncios, tem o Luiz aqui para te auxiliar nesse projeto, que é alguém que está dentro da clínica. Eu sempre falo que a gente tem que buscar profissionais que vivem o que a gente está vivendo, porque gestor de tráfego hoje tem muito no mercado, é uma profissão que está expandindo cada vez mais, só que precisa entender o nosso mercado da estética, porque como a gente estava comentando aqui, são clientes muito particulares, que têm depressão, não se sente bem, autoestima baixa. Então, a gente precisa saber se comunicar com esse perfil de cliente. Então, não é igual para todo mundo. Então, se hoje você ainda não investe nesse serviço, tá aqui a minha indicação do Luiz para vocês, né? Para você trocar uma ideia com ele. O @ dele vai estar aqui, né, na descrição do vídeo, para você ter esse serviço de alguém que vive ali na prática o mercado da estética. E os resultados, né, falando agora de resultados do tráfego pago, inclusive essa semana entrei no Instagram da Chayana, vi que já tinha subido mais ainda o número de seguidores, né? O Luiz tá uma máquina nesse tráfego ali. Desde que você assumiu, Luiz, você chegou a contabilizar o quanto de seguidores que subiu no Instagram da Chayana? Em últimos 60 dias, a gente atingiu quase 2 mil seguidores, né? Mas isso, pessoal, com um investimento baixo, tá? Então, trabalhando o marketing, né, com as publicações que a gente vê que funciona, conseguimos aí 2 mil seguidores em 60 dias. E qual que foi o investimento para você trazer esses números? Porque hoje muitas profissionais têm essa crença também de que é caro, né? Ah, não tenho dinheiro para investir em tráfego porque é muito caro. Qual que é a média que você investe por mês? Gente, hoje a gente investe lá na clínica R$60 por mês. Por dia, aliás. Por dia. R$60 por dia. 10 para conseguir seguidores novos, 50 para conseguir leads, né? Para manter as vendas em alta. Já pegaram aí a estratégia, né? Óbvio que ele já liberou uma estratégia aí para vocês. Então, para vocês entenderem mais sobre isso, às vezes a gente acha que precisa investir aquilo que não tem para ter o resultado que a gente nem sabe qual vai ser, né? E fala, mas só cresceu os seguidores. A gente sabe que seguidores chegando no perfil é oportunidade de venda, são interessados ali nos conectando. E agora falando sobre estratégia, que eu sei que muitas profissionais que estão aqui nos assistindo hoje querem saber, né? Qual que é a estratégia, como que vocês fazem, né? O que coloca em prática? Hoje vocês sabem contabilizar quantas estratégias de captação de pacientes, clientes vocês têm ativa por mês na clínica? Nós temos hoje ativa... Em torno de umas 8 estratégias? São bastante. 8, 10. Bastante estratégias, incluindo urnas que a gente distribui no comércio, o próprio tráfego, captação de seguidores novos, captação de indicações. São algumas estratégias.
Então, isso para você, profissional que está aqui nos acompanhando, que acha que só uma coisa que você fizer vai dar resultado, sinto te dizer que não vai dar resultado. O tráfego sozinho, ele não funciona, né? Aqui dentro da metodologia única estética, que é a minha mentoria, a gente trabalha mais de 10 estratégias de captação de novos clientes, porque a gente não pode depender só de um meio. Então, aqui, eles trabalham outdoor, indicação, né? Tráfego pago, parcerias, são várias coisas fluindo ao mesmo tempo para que chegue essa pessoa interessada em comprar, né? Então, isso é importante que vocês amadureçam, que vocês entendam que uma coisa só não resolve a vida de ninguém. Se fosse fácil assim, tava todo mundo rico, né? Exatamente. Tava todo mundo ali ganhando muito dinheiro, mas não é esse o objetivo. Agora, falando mais sobre números, para as pessoas entenderem, né? Que você falou que saiu das massagens de manual para um ticket de R$6.000 ali, que hoje é o seu protocolo. Como que foi essa virada de chave para você de preços? Porque hoje uma objeção muito grande também é essa dificuldade de passar preço, né? Esse medo de cobrar mais caro, achar que a gente tem que vender só o baratinho. Como foi para você, Chay, esse processo de amadurecimento? No início foi bem difícil, né? Ser bem sincera, foi bem difícil porque eu vinha de um ticket ali de 100, 150 por paciente, para pular ali para 5, 6 mil reais não é tão simples assim. Então, no início, eu sentia bastante desconforto e insegurança em passar os valores, o orçamento, mas hoje, né, conforme a gente vai evoluindo, se tornou algo mais tranquilo e hoje também eu entendo o meu diferencial. Como eu comentei antes, o nosso tratamento não é algo isolado, a cliente não chega lá sendo apenas uma barriga, então a gente vai acolher essa paciente, a gente vai passar um período acompanhando ela, então o tratamento realmente ele é diferenciado e eu entendo esse meu diferencial, então hoje é bem mais tranquilo. E antes você cobrava consulta antecipada, Chay? Não, passei a cobrar depois da mentoria. Então, para vocês verem a transformação, né? Saiu de um ticket baixo para um ticket mais alto, posicionamento, trouxe o marido junto para o negócio, porque tem muita gente que fica ali tentando sozinha. Essa semana mesmo me chamou uma profissional no direct, eu fui olhar nossas conversas ali anteriores, ela fala comigo desde 2024. Então, pensa, 2 anos a pessoa querendo dar esse próximo passo e não tem a coragem. E eu quero entrar nesse assunto, Chay, porque eu te conheço, né? Sei que você é um pouco mais contida e que o Luiz já é mais pra frente. É o equilíbrio, os dois, né? Como foi pra você esse próximo passo de buscar ajuda da mentoria? Eu busquei ajuda porque realmente eu via que eu tinha bastante clientes, eu atendia 10, 12 horas por dia, mas eu fiquei estagnada. Eu não conseguia sair dali. Então, para passar para o próximo nível, eu fiquei ali patinando, e realmente eu via que sozinha, a gente até já tinha tentado ele entrar dentro da clínica para ajudar, mas não deu certo, a gente não conseguia direcionar o que cada um ia fazer. Então, foi onde a gente pensou, não, realmente hoje eu preciso de ajuda. Então, foi onde a gente optou por fazer a mentoria e hoje, meu Deus, até eu tinha um preconceito com mentorias e hoje eu vejo que foi a melhor decisão que a gente tomou. Porque sozinha a gente ia ficar Sim, e voltando ali nesse ponto que você falou, vocês já tinham tentado sozinhos, né, a ajuda do Luiz ali dentro da clínica. E como que foi essa experiência? Gerou conflito? Gerou atrito? Sim. Vamos lá contar agora o bastidor real, né? A gente mal começava já desistia, porque realmente não fluía. Não melhorava nada, ficava igual, a gente, não... faltava a gente ter um norte, né? Que foi o que tu trouxe para nós, né? Então, direcionamento, né? O direcionamento, justamente. Então, a gente... Igual tu falou lá no começo, né? Precisa ter confiança. Então, a gente, com o direcionamento e a confiança que a gente já tinha um no outro, né? O negócio fluiu. Tanto que hoje ela consegue trabalhar, fazer a parte dela tranquila, eu faço a minha tranquila, a gente conversa, enfim, e tá tudo certo. E agora eu quero entender um pouco mais da sua visão, Luiz, porque quando a Chay me trouxe que queria trazer o marido para dentro do negócio, eu falei, vamos fazer uma reunião, né? Só que eu tenho esse jeito muito autoritário também, né? Vai fazer isso, isso, isso. Como foi para você, Luiz? Porque na nossa primeira reunião eu já falei, Luiz, você vai ter que fazer tudo isso desse jeito. Eu já pensei, o que essa louca tá achando que tá falando aí? Não, brincadeira à parte, eu achei bem tranquilo, tá? Foi, assim, eu já tinha o interesse, né? De entrar na clínica, de ajudar a Chayana, né? A gente vinha da compra dela, da parte da sócia dela, que ela tinha lá, né? Então, antes disso, não funcionou a minha entrada lá, porque tinha também uma sócia. Então, quando ela começou
a tocar o negócio sozinha, ela se viu sobrecarregada e a gente notou que eu precisava entrar lá de alguma forma para descarregar esse serviço dela. Então, mas foi bacana. Viu, maridos, vocês que estão aqui nos assistindo, né, faz toda a diferença ter ali esse alicerce masculino dentro do negócio, né, tem como sim empreender em casal, tem como dar certo, melhorar até o casamento, porque vocês vão estar conquistando as coisas juntos. Então, quem tem a oportunidade de trazer o marido para dentro do negócio, isso faz muita diferença, né, e até com relação a números, como que foi, Chay, essa entrada do Luiz no negócio? O que mudou nos números da clínica? Melhorou, aumentou muito. Porque realmente... Depois do início da mentoria, na verdade, né? A gente multiplicou por 6 o ticket que ela fazia sozinha, né? Então... que a Laira chegou já direcionando tudo que a gente tinha que fazer, né? Justo. Vai desfazer daquelas parcerias, vai colocar isso, colocar aquilo outro. Então, tudo que ela orientou, a gente fez, que eu acho que isso também faz diferença, né? Quando a gente tem um mentor, a gente tem que seguir o que ele orienta e realmente a gente faz o que você orienta e realmente aumentou muito os números. Eu sempre trago esse elogio aqui pros dois, né, sobre a obediência, porque a gente tem muita resistência, né, em acatar o que outra pessoa tá falando. E a Chay, até quando ela começou sozinha, ela tinha dificuldade, mas ela era uma aluna obediente. E isso faz toda a diferença. Eu lembro que a primeira meta que ela bateu, ela veio toda feliz, né, ai, bati a meta, não sei o quê, nunca tinha feito isso antes, deu... Parabéns, Chay, agora a meta é tanto. E ela, meu Deus, como assim? Eu não vou conseguir. Eu falei, não, vai conseguir sim. E ainda superaram aquela meta que eu coloquei, né? Superamos. Era um número ali assustador de primeiro momento, né? Mas a obediência fez vocês atingirem esse resultado. E isso, pra mim, realmente, como mentora, faz toda a diferença. Porque muitos profissionais me procuram e falam, em quanto tempo eu vou ter resultado? Eu falei, depende. Tem alunas que é na primeira semana, no primeiro mês, e tem alunas que nunca tem, né? Sai da mentoria sem ter resultado nenhum. Então, essa é uma grande virtude, característica que eu admiro muito em vocês, é essa obediência de fazer, né? A mesma coisa o outdoor. Falei, Luiz, vamos botar um outdoor na cidade. E a Chayana, meu Deus, não, tô com medo. Foi lá, botou, né? E tá trazendo resultado. Então, assim, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, ela tá louca, porque já teve aluna que me falou isso, você tá louca. Eu falei, confia, que vai dar certo, né? Lá na frente a gente vê o resultado, porque isso é a gente ter um acompanhamento. Eu também sou aluna, né, de mentoria, eu também tenho meus mentores, e diz que pra gente ser uma boa mentora, a gente precisa ser uma boa aluna também, né? Então, muitas profissionais eu vejo que querem ensinar dentro, eu quero ensinar a minha técnica, quero ensinar meu método, mas não é uma boa aluna. Então, né, não vai conseguir se desenvolver nessa jornada. E hoje, para os casais que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, o que você, Luiz, tem de conselho para o marido? Porque hoje, isso para mim, como mentor, eu vejo que é um grande empecilho. O marido não confiar e não acreditar. E não incentivar também. Porque trazendo agora uma situação real, que você, às vezes, que tem aí o seu marido, você vai se identificar com isso que eu tô falando. O marido fica cobrando a esposa. E aí, como foi hoje? Vendeu? Quanto que vendeu? Como que é? E a pessoa não tá produzindo. Então, acaba que ela se paralisa ali e quer desistir desse sonho. Então, qual que é o conselho que você tem para esses maridos? Eu acredito que o casal tem que funcionar, não só o marido, não só a esposa, mas os dois têm que entrar num consenso, né? Porque acaba sendo uma sociedade, né? Não, de vida e de negócios, né? Como a Shayna falou, cada um faz o seu serviço, a confiança é a base de tudo, tá? E é o que eu procuro fazer lá na clínica. Eu busco ajudar de todas as formas. Por que não vendeu hoje, por exemplo? Vamos buscar um porquê que não vendeu, vamos resolver, né? Então, acho que a cobrança, ela tem que existir, mas a gente tem que também juntos procurar a solução, né? Eu acho que... E, pessoal, trabalhem com a sua esposa. Cara, eu acho que eu consigo ajudar lá e descarregar, né? Tirar o sobrepeso dela, ajudar as meninas, ajudar de todas as formas dentro da clínica, não só no que eu já tenho me proposto a fazer, mas eu tô lá dentro, sempre tem alguma coisa a mais que eu posso dar um clique e dar uma sugestão, enfim. Acho que é mais ou menos isso.
E é importante frisar que muitos maridos às vezes estão aqui nos ouvindo e falavam assim, ele não faz outra coisa. Então é importante reforçar que o Luiz tem negócios em paralelo e mesmo assim ele tá dentro da clínica. Para que não usem essa, não tenho tempo, né? Que essa é muito um pretexto, não tenho tempo para te ajudar lá na clínica. E não, dá para conciliar, né? Logicamente que eu não tô lá 8 horas por dia, né? Mas sempre que eu tenho um tempo, sempre que precisam de mim lá dentro, eu tô lá, né? Eu toco minhas obras que a gente tem lá, e ajudo na imobiliária também como é possível, mas estou sempre lá dentro da clínica. E agora ainda tá com mais um negócio que é a gestão do tráfego. Então, para ver que, né, só não faz quem não quer. Eu sempre falo isso, né? Não faz quem não quer. E você, Chay, para os profissionais que estão ali vivendo esse momento, né, estão precisando da ajuda, estão lá naquela Chayana quando você buscou a mentoria, sobrecarregadas, atendendo 12 horas por dia. Eu lembro que quando você me falou isso, eu falava, tira esses atendimentos, libera essa agenda, meu Deus, não dá. O que você tem de conselho e orientação para elas que estão nessa fase hoje? Como eu comentei antes, eu acredito que a gente precisa de alguém para direcionar, porque realmente a gente gosta muito de atender, mas quando a gente vê a gente está vivendo para o trabalho e não está conseguindo dar atenção para as outras coisas da vida, onde ocasiona ali as discussões, né, em casa e tudo mais. Então, eu não me valorizava também, né? Eu cobrava super barato, por isso que eu tinha que atender muito para conseguir uma renda boa ali na clínica. Então, foi onde eu comecei a ver realmente que os meus muito investimento em conhecimento, em tempo, em várias especializações, eu precisava valorizar aquilo e realmente aumentar o meu ticket e diminuir um pouquinho ali a minha demanda dos atendimentos. Então, acredito que é de pouquinho em pouquinho que a gente vai melhorando e se valorizando e realmente tirando essa demanda maior com outras pessoas trabalhando com a gente também. E o que você sente que foi a tua maior transformação dentro da mentoria? Porque eu vejo, né, o que foi, mas o que você sente, assim, que, nossa, isso me impactou demais? A primeira coisa que eu senti de diferença foi, assim, cobrar consulta, que era uma coisa que muitas profissionais... É simples, é algo simples, mas para mim não era. Então, a partir do momento que eu consegui cobrar uma consulta, para mim foi, uau, tô conseguindo cobrar uma consulta. A outra transformação realmente foi que você viu em mim o potencial que eu tinha e realmente eu coloquei em prática tudo e vi que realmente eu podia avançar, melhorar e crescer. E foi realmente uma transformação incrível, desde que eu entrei na mentoria. E tem um ponto que você não frisou, que você não falou em nenhum momento dessa conversa ainda, que o Luiz conhece bem esse outro lado da Chayana, que é a Chayana tímida, né? Não falou ainda desse Perder momento. Alguns medos. Essa para mim foi uma das grandes transformações, né? Você realmente perdeu o medo de falar, de se expor, que essa não é a primeira vez, né, que tá acontecendo isso, que tá tendo essa exposição, e mesmo assim você foi, né? Mesmo com medo foi. Então essa eu vejo que é uma grande conquista que a gente teve juntas também, você se desafiar a fazer, dar a cara, mostrar, porque o Luiz é super extrovertido e a Chayana super introvertida, né? Então é o equilíbrio. E isso também foi algo muito legal. E para as outras profissionais que têm essa timidez, essa rigidez, esse medo de gravar conteúdo, porque hoje não tem como a gente querer vender o nosso negócio, nosso trabalho, nosso procedimento se a gente não aparecer. O que você tem como sugestão para elas? O que me ajudou muito foi começar a gravar stories no Instagram. Na pandemia, a gente teve que fechar tudo, né, por conta da pandemia. Então, a gente, lá na nossa cidade, a gente ficou 3 semanas com a clínica fechada. Foi onde eu pensei, e agora? Eu não tenho nada para fazer, o que eu vou fazer? Então, foi onde eu comecei a investir no Instagram. Então, gravar os stories ali para mim foi destravou essa minha timidez. E como eu quero crescer, eu penso comigo, né? Se eu não ir com medo e mesmo assim tendo essa timidez, eu tenho que tirar essa timidez de lado, né? E seguir adiante, porque realmente eu quero chegar lá, quero subir de nível e essa timidez acaba me travando muito. Então, eu vou com medo mesmo e com a timidez mesmo, eu acabo, às vezes, me perdendo um pouquinho na fala por conta disso, mas eu sei bem onde eu quero chegar e é uma coisa que deixo ali de ladinho e penso, não, eu não posso colocar isso como prevalência na minha vida, por exemplo, né? Eu sempre trago uma frase motivacional que é assim, a vergonha não paga boleto.
né? Então, para quem tem Justamente. vergonha. E falando agora de aonde você quer chegar, né? Isso é importante, que você falou, eu sei onde eu quero chegar. Quero fazer uma pergunta para você, Luiz. Quais são os próximos passos? O que vocês têm de visão de futuro? Qual que é o objetivo que vocês desejam alcançar? Então, o objetivo é crescimento, né? Para isso a gente precisa melhorar a nossa equipe e além disso já estamos com um plano de abrir uma clínica aqui para o litoral, né? Já vamos iniciar alguns atendimentos. Então, basicamente, o nosso próximo passo é iniciar os atendimentos aqui para o litoral. Expansão. Expansão. Perfeito. E aqui a gente tem muito público, né? Que a gente anda só com a barriga de fora. Então, estamos precisando de vocês aqui. Outro ponto importante que eu vi que teve muito esse amadurecimento de vocês, né? Dos dois, foi essa visão do macro, né? Que quando a gente tá numa cidade pequena, 25 mil habitantes, a gente é muito focado só ali, né? Só no micro ali da nossa cidade. Agora vocês já estão com uma mentalidade totalmente diferente, né? Querendo expandir, ter casa no litoral, ter clínica aqui, né? Então, gravar curso, fazer pós-graduação. Então, isso foi algo, assim, que eu senti que teve um grande despertar de vocês pro tamanho da potência que vocês são juntos, né? E o quanto que vocês ainda podem crescer e prosperar nesse mercado. Então, isso é muito importante também, né? A gente desenvolver essa visão. E, Luiz, você que tá ali todo dia com a Chay, o que você vê, assim, que foi a mudança dela que você fala, nossa, ela mudou demais? Não, foi exatamente o que tu falou, tá? É o medo, o medo dela não. Ela tá com vontade de perder essa vergonha agora, tá? Tá buscando um curso de oratória, Olha! tá entendendo? Ela, tanto é que estamos aqui, né? Né? Com o pé gelado, com certeza. Mas, sem dúvidas, essa é a maior mudança depois de ter iniciado a mentoria, tá? Na personalidade dela, assim, né? Ela ser mais extrovertida, se Justamente. soltar mais. Justamente. E as profissionais tímidas confiam que dá certo. Eu vejo muito isso mesmo, assim, na Chay. Ela se soltando mais, né? Tá super falando, gravando vídeo, agora tá gravando curso. E isso é importante, a gente vencer as nossas limitações, né? Porque ninguém vem pronto. Quem dera a gente já viesse pronto. E o empreendedorismo, ele é um tiro no escuro. A gente não sabe o que a gente vai ter que fazer amanhã. Né? Então, hoje a gente precisa gravar conteúdo, amanhã a gente vai precisar fazer o quê? E eu sempre costumo dizer que é muito mais fácil hoje. Eu, quando comecei a trabalhar, não só na área da estética, mas a trabalhar muitos anos atrás, a gente tinha que panfletar na rua. Era panfleto em semáforo, Pra mim, isso é muito mais difícil. Você sair panfletar no sol, ficar ali tomando um monte de não na cara das pessoas, do que você gravar um conteúdo. Você abrir uma câmera na tua cara ali. Então, isso é importante. E agora, que a gente tá quase chegando no fim, eu quero que vocês tragam também as perguntas pro casal, que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês sentem aí no relacionamento de vocês, que vocês querem essa resposta do casal. Isso é importante também, né? Trazer o marido aí pra assistir mais, consumir mais esse tipo de conteúdo, pra ir destravando mais aí a mente do teu marido, do teu cônjuge que tá do teu lado. E eu trouxe um presente muito especial pra vocês. Gi, você pega pra mim? E eu quero falar, né, mais sobre esse presente para vocês entenderem da onde que veio e o resultado, né? Isso daqui é o resultado de uma construção, né? Muitas pessoas, elas veem só o número e não entendem o que significa. Então, a gente trouxe aqui toda essa transformação que veio, né? A Chayana, quando entrou aqui na mentoria, era uma pessoa tímida, fechada, insegura, com medos, mas mesmo assim ela deu esse próximo passo, ela tomou essa decisão, teve obediência, né? Então, o número, ele é o que representa tudo isso que a gente está construindo juntos, né? É a pontinha do iceberg, eu diria, né? Porque pra gente chegar num número, a gente tem que se desvencilhar de muitas coisas, né? Então, isso daqui é a representação de tudo isso que a gente está construindo. É o número inicial, eu diria ali, né? Porque a gente ainda vai ter muitas placas dessas de faturamento. Eu fico muito feliz, né? Com a conquista de vocês, com a trajetória, com tudo que a gente está conquistando. E para quem não entende, né? Um pouco melhor sobre placa de faturamento, isso é um reconhecimento da obediência
obediência da aplicação. E para chegar nesse resultado, a gente teve que trabalhar mentalidade, estratégias de marketing, captação de paciente, treinamento de equipe, gestão financeira, né? Então, são vários pilares que a gente tem que estruturar dentro de uma clínica de estética para chegar no resultado financeiro. Então, não é a técnica, não é só o procedimento, não é só o paciente, é um conjunto de coisas. Então, hoje, esse é meu presente para vocês, Muito com obrigado. muito carinho, muita gratidão por vocês estarem junto comigo, porque ensinando eu também aprendo. É um desafio para mim liderar um casal, né? Eu tenho que ali poder ponderar, né, a minha comunicação. É um universo diferente e eu sou muito grata mesmo por ter vocês, admiro a relação de vocês, eu sempre falo isso até para as colegas de mentoria, elas sabem, eu falo, nossa, eu acho linda a relação dos dois, o quanto o Luiz incentiva a Chayana, o quanto ele encoraja ela, ele vai lá, faz sim, né, isso é muito admirável mesmo. A Chayana, os dois, né, tem muita sorte de terem encontrado um ou outro, de estarem tanto tempo juntos, isso é legal, né, um relacionamento de anos que agora ainda, além de casamento, virou uma sociedade. Então, assim, vocês são o meu casal ali, ó, de a skin que eu quero ter também. Admiro demais. Então, esse é meu presente para vocês. E quero poder entregar muitas outras placas para vocês. Com números muito maiores. Amém. Amém. Eu acredito muito nisso, que serão números muito maiores. E, Chay, o que você tem agora para finalizar? Um conselho só para quem está nos assistindo, quem nos acompanhou, quem trabalha com corporal também. O que você tem de conselho para essas profissionais? O meu conselho para as profissionais que realmente querem crescer é buscar ajuda. E que eu sempre falo até para as minhas pacientes, né? A área da estética. Eu entrei na área da estética para transformar outras pessoas. E acabou me transformando, que eu entrei de um jeito na área, hoje eu sou completamente outra pessoa. E se você ama o que faz, se você tem paixão por aquilo, se brilha os olhos, quando você acorda de manhã para ir trabalhar, para conversar com outras mulheres, transformar aquelas mulheres, vai com medo mesmo, encara, porque conforme a gente vai crescendo, vai vindo outros medos, outras dificuldades, mas é gratificante tudo que a gente vai conquistando. Então, se realmente você é apaixonado pelo que faz, siga em frente, não desiste. Eu queria dizer o seguinte, que se você que está assistindo quer crescer a sua clínica e você pode encurtar esse caminho, né, procure alguém que, como a Laira, sabe o que está ensinando, sabe? Então, você pode conseguir chegar lá sozinha? Pode, mas vai demorar muito mais e vai custar muito mais também. Tá? Então, esse é o meu recado. Isso é importante, porque a Chayana mesmo falou, né, que tinha medo, tinha preconceito de mentoria, e muitas profissionais têm isso, né, esse medo de dar o próximo passo. E, na verdade, é o que você falou, é você investir para poupar tempo e dinheiro. Justo. Que a gente, em vez de ficar perdendo tempo e dinheiro tentando alguma coisa sem ter resultado, você investe no conhecimento necessário para ter essa transformação, essa virada de chave. E o que a Chayana falou que foi muito importante, que eu primeiro transformei a minha vida para depois transformar outras vidas. Isso é muito importante, porque tem muita profissional que não consegue dar certo exatamente por isso. Muita profissional que quer vender emagrecimento, mas é gorda, não passou pela transformação ainda, né? Então, a gente tem que focar primeiro em se desenvolver, em transformar a nossa própria vida, para daí sim a gente querer transformar a vida do outro, né? Porque senão chega a ser uma hipocrisia, né? As pessoas ali dentro da área da estética, não consigo vender, não consigo destacar. Sim, você não passou pelo processo ainda. E isso é bom a gente trazer, porque muitas profissionais começam hoje, né, estão se formando, vindo para o mercado, e elas se deslumbram com o que elas veem, né? É clínica bonita, é viagens, e na verdade não é esse glamour todo. A gente que vive o mercado da estética todos os dias, a gente sabe que não é desse jeito, né? Então é importante para quem está começando entender isso, que é um processo, não é hoje você conseguiu a tua graduação, tua especialização, amanhã você já vai estar milionária numa clínica, né? A Chay está há 13 anos dentro da área da estética. É uma construção. Então, não tenho essa ansiedade de querer já começar com tudo, tendo uma agenda cheia, vendendo um monte, porque senão a gente acaba desistindo do nosso sonho, né? Desistindo do nosso objetivo. Isso é muito importante também. E complementando, né? Você que aí quer perder a sua gordura localizada, já sabe, quero que vocês façam uma chamada para os pacientes aí que estão buscando essa transformação, para a gente poder atingir esse público aí. Quem é o perfil de paciente de vocês? Quem são as pessoas que vocês entregam essa transformação? Hoje o nosso perfil de paciente, 90% são mães.
E você que é mãe, que tá sobrecarregada com os filhos, com a casa, e sente que precisa melhorar algo em si mesma para conseguir melhorar a sua relação com as outras pessoas, busquem um momento de autoestima, um momento de autocuidado sem culpa, e a gente está ali para ajudar vocês, que eu amo atender as mães, que realmente eu vejo que elas precisam desse momento, e as transformações que a gente, mesmo que a Laira sente a transformação da gente dentro da mentoria, eu vejo com as minhas pacientes, que elas entram de um jeito na clínica, cabisbaixa, tímida, sem vontade de viver, e já presenciei mulheres que melhoraram a autoestima e tiveram coragem de abrir, até inclusive faz pouco tempo, uma cliente teve coragem de abrir uma loja online de roupa porque ela estava se sentindo bem. Presenciei pessoas que estavam querendo se separar e não se separaram por conta do corpo, que melhoraram. Então, busquem a gente, que a gente vai melhorar não só o teu corpo, mas a tua vida no geral. E, claro, além das mães, né? Você, né? Quer reduzir um pouco a gordura localizada, né? Que tem aquela pochetezinha, né? Não tá contente com a gordurinha no braço. Temos a criolipólise, né? Que é também um dos carros-chefes da clínica e que a gente vai adorar atender você. Agora eu quero que você convide os homens, Luiz, porque tem que convidar os homens. Vale para os homens também, tá? Você que tem a pochetezinha, aquela barriguinha de cerveja, a gente consegue dar um jeito nisso aí também. Não é só beber e tomar cerveja e comer carne, tem que se cuidar. Justo. E cada vez mais a estética tá vindo pro lado masculino. Vocês têm bastante público masculino lá na clínica? É menos que as mulheres, mas tem. Sempre tem um homem procurando melhorar. E agora eu quero que você faça o convite da data que a gente vai ter semana que vem. Ah, sim. Dia 21/4, na terça-feira. É meu aniversário, mas eu vou fazer uma comemoração com a Laira, com a doutora Pri, com as pacientes, com as nossas clientes, futuras clientes antigas. Vai ter um café super especial para vocês lá, com algumas vantagens. E vou ficar muito feliz com a presença de vocês para comemorar em grande estilo o meu aniversário, porque, como eu sempre falo, eu vivo pro meu trabalho, eu sou apaixonada, completamente apaixonada pelo meu trabalho, então não poderia comemorar de outra forma. E é feriado, hein, gente? Não tem desculpa lá pra não ir. Lá em Ituporanga, pessoal. Ituporanga. Qual é o endereço da clínica, para quem não conhece? Rua Leonel Thyssen, número 487, sala 4, centro de Ituporanga. Então fica aí o convite. Terça-feira que vem, feriado, a gente vai lá comemorar o aniversário da Chayana. Ter comes e bebes lá e muitos procedimentos estéticos. Quero agradecer vocês, estou muito feliz com a nossa conexão, né, com a nossa parceria, 9 meses juntos na mentoria, tá quase nascendo o nosso baby aí da mentoria, né, gratidão por terem aceitado esse convite, por estarem aqui, né, nesse novo projeto. Esse foi o primeiro episódio do Estética Cast. Toda semana vamos trazer convidados da área da estética para que vocês entendam o bastidor real das clínicas de estética e possam crescer, amadurecer, desbloquear a mentalidade de vocês para ter resultado, assim como dos alunos. E vocês querem finalizar com alguma frase para incentivar as pessoas que estão nos assistindo? Pode ir. Uma frase que me define muito é vai com medo mesmo. Muito bem, arrasou. E o medo é o que mais paralisa hoje as profissionais, os empresários principalmente, porque a gente quer ter muita segurança do que vai acontecer. Vou investir, mas o que vai acontecer? A gente não sabe. Né? Então a gente tem que ir com medo mesmo, isso é importante. E superar os nossos medos, né? A gente tem que ser maior do que os nossos medos. Então, isso gratidão mesmo. Por estarem aqui hoje, que seja o primeiro de muitos. Muito obrigado, eu faço as nossas palavras, a gente está muito grato por estar aqui, né? Essa oportunidade, né? Mesmo com o pé gelado, né? Mas foi muito bom, então muito obrigado. Obrigada pelo convite. Realmente é algo transformador que realmente vai fazer muita diferença também na minha vida. Amém. E espero você no próximo Estética Cast. Já deixa aqui nos comentários qual é a profissional que você quer ter aqui para conhecer um pouco mais sobre a trajetória dela.